Se você chegou a ver alguém usando a língua de sinais, deve ter observado que eles fazem normalmente muitas expressões faciais, principalmente no caso dos intérpretes de Libras. Mas será que fazer expressão facial quando estiver usando Libras é realmente tão importante assim? Ou são apenas caretas engraçadas? Quer descobrir? Então viaje com a gente em Por que a expressão facial é importante na Libras? Primeiro, precisamos explicar que estamos nos referindo a Libras aqui porque ela é a língua brasileira de sinais, ou seja, ela é exclusiva do Brasil. Peraí, isso quer dizer que a língua de sinais não é universal? Isso mesmo. No geral, cada país tem sua própria língua de sinais. Mas, como exceção, alguns países usam a ASL, Língua de Sinais Americana. Um estudo realizado pela Universidade de Gaulle revelou que a ASL é a língua nativa de 500 mil, a 2 milhões de pessoas. Eu tô passada, chocada. Além dos Estados Unidos, ela também é a língua de sinais de outros países, entre eles Filipinas, Mauritânia, Quênia, Madagascar, Zimbábue, Porto Rico, Costa do Marfim e alguns outros. E a verdade é que, apesar das línguas de sinais no geral serem bem diferentes entre si, elas têm uma coisa em comum: a expressão facial. Em outro vídeo podemos falar mais sobre as línguas de sinais de outros países. Mas no vídeo de hoje queremos nos concentrar na língua brasileira de sinais, a Libras, e como a expressão facial é importante quando alguém usa essa língua. É preciso entender que as expressões faciais são sim de extrema importância para quem utiliza a Libras. Na verdade, ela tem mais de uma função no uso do idioma. Talvez a mais importante delas seja passar a emoção e expressar sentimentos. Por exemplo, se alguém dissesse: "Eu amo você", você acreditaria? Pode até ser que sim, se você conhecer bem a pessoa. Mas mesmo que seja verdade, ela não parece muito empolgada em dizer que te ama nesse momento, não é? Se no português é assim, na Libras isso é ainda mais forte. Apenas fazer o sinal sem uma expressão cordial e amorosa não só não vai passar para a pessoa a verdadeira ideia de amor, como também ainda pode passar uma impressão contrária, de que você é indiferente a outra pessoa. Nosso rosto é a parte do corpo que expressa mais emoções e o que estamos sentindo. Sem fazer um único sinal, nosso rosto pode expressar e transmitir muitas emoções diferentes. Pode ser aversão, indiferença, perplexidade, admiração, alegria, tristeza e muito mais, sem precisar fazer nada com as mãos. Além disso, existem os sinais polissêmicos, que são sinais com a mesma configuração de mão, ou seja, é feito do mesmo jeito, mas tem significados diferentes. O português tem um caso clássico que todo mundo conhece, que é a palavra manga, que pode ser uma fruta, uma parte de uma roupa e até mesmo zombar de alguém. A gente só sabe o significado pelo contexto. Acontece o mesmo com a Libras. Só que no caso da língua de sinais, às vezes o que vai definir não é só o contexto. Às vezes, apenas a expressão facial já define o que você quer dizer. E para te ajudar a entender melhor, nós podemos usar o mesmo sinal de amor que a gente tinha comentado. Esse sinal, com essa expressão, significa apenas gostar. Mas com essa expressão significa amar. Se você ainda não se convenceu da importância das expressões faciais na Libras, saiba que elas fazem até mesmo parte da gramática do idioma. É mesmo? É verdade, não acredita? Vamos ver alguns exemplos. Uma mãe diz para o filho: essa é uma simples pergunta de sim ou não. É como se a mãe estivesse perguntando para o filho simplesmente se ele pode atravessar a rua. Como a gente sabe que foi isso que a mãe quis dizer ao filho? Por causa do movimento da sobrancelha.
Mas veja essa mesma frase com uma simples mudança no movimento da sobrancelha. Nesse caso, a intenção da mãe era que o filho entendesse que não deve atravessar a rua. Quanta diferença um movimento de sobrancelha faz! Mas as expressões faciais dos olhos e das bochechas também podem ser usadas para transmitir a ideia de tamanho, quanto tempo vai durar e muito mais. Por exemplo, dizer: percebeu que se infla as bochechas? Ou quando quer dizer que não quer mesmo uma coisa. Percebeu que apenas fechar os olhos e balançar a cabeça já fez toda a diferença, sem precisar fazer nenhum sinal? Dá pra ver que as expressões faciais não são apenas caretas, elas fazem parte da estrutura da língua. E mais, uma história bem contada, usando as expressões faciais do jeito certo, vão fazer você como que mergulhar dentro da história, se identificar com os personagens, se for o caso até amando uns e odiando outros. Você pode rir ou chorar, vai ser quase como assistir a um filme super emocionante. Enfim, são as expressões faciais que dão todo o sabor e deixam a Libras tão interessante. Para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar viajando pelas línguas com a gente.